Olá, eu me chamo Jardel Moraes e seja bem-vindo à explicação do projeto Testes Unitários Aplicados em um Sistema de Cadastro com JUnit 5. Para a criação do projeto base, eu utilizei o gerenciador de pacotes Maven, o qual já cria um projeto estruturado com um padrão predisposto pelo sistema. Então, ele já cria pastas bases aqui na pasta src, sendo essas pastas a pasta main, a qual abriga o nosso projeto, e também a pasta teste, a qual implementamos os testes necessários para o sistema. Nesta pasta Java eu criei 3 pacotes, sendo eles Entity, Main e Repository. Na pasta Entity eu criei a classe User, a qual é responsável pela definição aqui dos atributos para a criação do nosso sistema. Nesta classe eu utilizei o Lombok para diminuir a verbosidade do código. Dentro da pasta Main, criei a classe também denominada main, para exemplificação do funcionamento do código, onde as 4 implementações básicas do CRUD serão realizadas e exemplificadas. Aqui dentro de Repository eu criei a interface iUserRepository, a qual firma um contrato de implementação desses métodos, os quais são implementados pela UserRepository. Nesta classe UserRepository, a qual implementa a interface iUserRepository, foi definido um ArrayList do tipo usuários, o qual armazenará os dados do sistema. E aqui dentro desta classe eu pude implementar os métodos do CRUD, sendo ele o método create, o método read, update, o método delete e também o método idCount, o qual vai contando a partir do zero e implementando os IDs de todos os usuários. Para a exemplificação do projeto, eu farei um build do mesmo e será possível observar o main em execução, onde os métodos serão inicializados e poderá se observar o funcionamento da aplicação. Após o build ser realizado, vemos, primeiramente, uma listagem de usuários, os quais foram criados como sendo Jardel e Karina. Vemos depois uma listagem de usuários com a idade do usuário Jardel modificada. Também, por fim, vemos a listagem do usuário somente com a Karina dentro do sistema de cadastro. Isso se dá porque, dentro do main, primeiramente, foram criados 2 usuários, um sendo Jardel e outro sendo Karina. Depois foram listados esses usuários com o método de userListing. Posteriormente, foi atualizado o usuário Jardel, setando a idade como 22. Depois foi listado novamente os usuários. Após isso, foi implementada a exclusão de um desses usuários, sendo ele com ID 0, ou seja, o Jardel. Com isso pode-se ver que o sistema está com o funcionamento correto. Mas, como é de extrema importância, implementamos também uma classe de teste para esse projeto, a qual foi denominada de UserRepositoryTest, pois a mesma vem a testar a classe UserRepository, a qual implementa os métodos necessários para a criação do CRUD no sistema. Então, primeiramente, nós temos o método que testa se foi criado um novo usuário, ou seja, testa o método create. Se o novo usuário for criado, o tamanho da minha lista será igual a um tamanho atual incrementado de 1 unidade. Para o teste do método read, criamos as seguintes estruturas, com um assertion, assert_equals, onde uma lista que recebe um usuário cadastrado deve ser igual ao resultado do método implementado read. Para o teste do update, foi criado um usuário e posteriormente atualizado ele. Então, esse usuário, aqui definido como user1, é passado como o esperado dentro de assert_equals e também é requerido o usuário com ID 0, o qual teve a sua atualização efetuada e observado se os resultados estão iguais. E para a opção de delete, foi implementado o teste da seguinte maneira: se eu excluo um usuário, o tamanho atual da lista será igual a um tamanho após a criação dos usuários, decrementado de 1 unidade. Nós poderemos ver agora todos os testes em execução. Vemos aqui que todos os testes passaram, tanto o delete quanto o read, o create e o update. Mas podemos ver que se tirarmos o atual size mais um aqui do método create, ele não funcionará mais. Por quê? Porque após criarmos um usuário, notamos que o tamanho da nossa lista será maior do que o tamanho
anterior à criação desse usuário, ou seja, a expectativa era 0, porém o atual é 1. A expectativa que criamos aqui é 0 devido a não termos o acréscimo de uma unidade ao tamanho da lista. Se voltarmos aqui a uma unidade, o teste funcionará normalmente. Vemos então que agora o teste funcionou e todos os testes acabam por validar o funcionamento da nossa aplicação. Esses são exemplos de testes automatizados com JUnit 5 para testar os métodos da nossa classe UserRepository. Eu agradeço pela sua atenção e nos vemos em um próximo projeto.